Opa, galera, ao vivo aqui na nossa live. Hoje vamos conversar com a Deval Barros daqui a pouquinho, meio-dia. Quer dizer, já são meio-dia, já é meio-dia e 2, né? E vamos conversar às 5 da tarde. A gente tem uma live com o Ricardo Rocha, tá? Tem uma outra live com o Ricardo Rocha. Já fomos devidamente ao CT do Náutico agora de manhã. Tem um posto que a gente trabalha com eles, né? Os amigos do Ecopostos. Tem um de frente lá o CT do Náutico, que a gente teve lá agora há pouco. Chegou agora aqui para entrar nessa live com o Aderval. Deixa ele pedir para entrar aqui que a gente vai colocá-lo. Tá? Obrigado a galera que está chegando aí. Flávio Brasileiro, Fernando Augusto, o Glebson Fernandes, o Odilon Fred, Arlan Silva, Josenildo 8064, Pablo Bastos. Já o Aderval vem aqui e a gente vai. Então, pronto, o Aderval acabou de entrar. E a Deval enviou a solicitação. Nós vamos no nosso Instagram. Tiago Fernandes, seja bem-vindo aí. Santana também. Fred. Cadê a Deval? Fala, velho. Tá bom? Fala, Léo. Deixa eu colocar. Tudo bem? Eu não coloquei. O som fica melhor porque a gente tá na varanda aqui. O vento é muito forte. E aí. Fica melhor. Certinho aí? Tranquilo. Maravilha. Tranquilo. Viu o jogo ontem? E claro, né? Sei lá, tinha coisas mais importantes. Você está trabalhando. É horário de experiência. Tô. É horário de Sim, experiência. mas aqui fechou meio-dia para a gente assistir o jogo. O jogo era às 4. Ah, não, era 1 hora. Ontem o jogo foi 1 hora, tá certo. Tem razão. Ontem foi mais cedo, tá certo. Sentiu falta dele? Quem? Sentiu falta dele? Viu a falta que ele Não. faz? Viu, não? O meu pensamento é o seguinte, Léo. Eu acho que ontem nós reeditamos aquele Tite que tu achava que tinha morrido. Não. Sim. Tite errou, Tite cometeu erro. Tite errou, então não senti falta de Neymar. Ele errou por quê? Porque ele tinha 2 desfalques. Ao invés de ele fazer 2 substituições, ele mexeu na estrutura da seleção. Né? Ele tira o Paquetá de onde deu certo no jogo passado, mesmo depois com a saída do Neymar, aí adianta Paquetá para o lugar do Neymar, quando era só botar o Rodrigo no lugar do Neymar, e estava resolvida a parada. Né? E o coitado lá do lateral direito, aquele nem fede nem cheira, mas não era ele que tinha que entrar. Era o Dani Alves. E parabéns. ele errou, e por isso nós fizemos um péssimo primeiro tempo, colocamos em risco o jogo, né? Poderíamos ter perdido a partida, aí depois ele vai e mexe tudo de novo, bota Rodrigo, bota o Antony, né? Tira o Pombo, porque não se tira artilheiro de time, eu aprendi isso há muito tempo atrás, mas Deus é brasileiro, e a gente acabou ganhando com o gol de um cara, né, que hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador da seleção brasileira, esse tal Casemiro, joga que só uma peste, estava no lugar que não era para estar, né, mas como ele é um cara inteligente e sabe muito bem o que deve fazer dentro de campo, estava lá e fez o gol que deu a vitória a gente. Então, não senti falta nenhuma de Neymar. Acho que, no segundo tempo, a seleção sem Neymar foi melhor do que com Neymar no primeiro tempo do jogo de estreia. Não foi. Foi, muito melhor. Não foi. Rapaz, não foi. Rapaz, não. Isso aí é unanimidade. O Rodrigo é titularíssimo dessa seleção no lugar de Neymar, o Léo. Tá louco. Só não enxerga isso quem não quer, pô. Então tá. Só não enxerga isso quem não quer. Eu fiz um debate com 3 meninos que são promissores. O Pedro Maranhão, Diego Melo, que eu estou chamando de Diego Melo, Diego Eduardo, mas eu transformei em Diego Melo. E com o Nivaldo Machado Neto. É unanimidade, cara. É unanimidade, Neymar. É claro que ele é diferenciado, é claro que ele é gênio. Ele é diferente de todo mundo. Ele é o quê? Deixa eu falar agora. O Neymar é gênio, é acima da média. A bola passa por ele, é outro nível. É imprevisível. Ele é fora do repertório comum que a gente está acostumado. Então, uma bola no pé do Neymar, ela pode acontecer de tudo. Inclusive, sofrer falta. Nada. Ele sofreu Inclusive nada.
Foram 12 faltas marcadas pela série. Deixa eu concluir. Eu queria... Não, mas só para ilustrar, só para ilustrar essa sua colocação. Se ele tomasse as porradas que Vini Júnior tomou, ele estava internado. Olha o torcedor aqui, ó. Adeval tá ficando doido. A seleção vai sempre melhor com a presença do Neymar. Isso é óbvio. Isso é conversa mole. O cara cisma com o Neymar e aí vai no pessoal. Esquece o lado pessoal dele, pô. Eu não tenho nada de pessoal. Eu não tenho nada de pessoal com o Neymar. É bola no campo. Alexandre Melo. Neymar era craque quando jogava no Santos, Léo. Ele joga puxando a bola pra cima dele, Adeval. Ele puxa a responsabilidade. O Neymar, a Sérvia fez 12 faltas. 12. 9 foram em Neymar. 9 faltas foram em Neymar. Se você olhar os 2 gols, você viu os gols do Brasil contra a Sérvia? Você viu os gols do Brasil contra a Sérvia? Você viu os gols do Brasil contra a Sérvia? Claro. Você viu quem começa a jogada do gol do Brasil? Não tem nada a ver. Não viu, não? A bola passa por ele, pô. Passa por ele. Não tem criação de jogada. Adeval, vá ver o gol outra vez, sem essa coisa do anti-neymarismo. Vá ver o gol. O Neymar tá marcado pelo número 5. Eu sou Neymar. Eu vou dizer o número dele. Eu sou Neymar mesmo. Eu sou Neymar mesmo. Tá certo. Vá ver o gol. Vá ver o gol sem esse anti-neymarismo precoce, prematuro. Quando o Neymar pega na bola, tem um jogador número 5. Vai olhar o número 5 da Sérvia, porque ele tá colado no Neymar o tempo inteiro, todo jogo. Faz falta, daqui a pouco vai lá, dá a mão pra Neymar. Teve hora que se arretou, não deu mais a mão. Foram 9 faltas em cima dele. Aí esse cara tá em cima do Neymar. Neymar faz que vai na bola e sai. O cara passa lotado. Aí ele desarma toda a marcação da Sérvia. Vem o número 4 na cobertura. Ele escuta, deixa eu concluir. Vem o número 4 na cobertura, ele corta o número 4. E aí quando ele arma para bater de perna esquerda, Vini tá mais bem posicionado. E aí bate na bola, o goleiro solta e Richarlison faz o gol. Simples assim. O Brasil destrava a Sérvia por uma jogada do Neymar. Ontem você mesmo falou, e você está certo em algumas ponderações que você fez, que chegou. Ele tinha que ter entrado com o Rodrigo, embora ele já tivesse jogado com essa formação em outras situações, e o Brasil se deu bem, ganhou 5-1, inclusive, 2 partidas, jogando com o Paquetá nessa função. Mas o correto seria ele colocar o Rodrigo. E uma outra coisa que ele devia ter feito era colocar o Dani Alves, porque ele queimou o Dani de vez. Estão criticando o Dani Alves, dizendo que ele foi para ser treinador, porque ele tem moral, porque não sei o quê, porque isso e aquilo. Se Dani tivesse entrado ontem na vaga do Éder Militão, o Brasil teria uma outra saída de jogo, uma outra opção de saída de jogo. Com a presença de 2 volantes lá, com o Fred entrando, ele poderia ter liberado tranquilamente o Neymar é só um bom jogador de futebol. Neymar é só um bom jogador. Se você chamar ele de craque, o que é que eu vou chamar Vini Júnior? O que é que eu vou chamar Rodrigo? Tu quer dizer que Rodrigo e Vini Júnior são mais jogadores do que Neymar? Você tá louco? Muito mais. Você tem que ser internado. Muito mais, Léo. Vai ter muita cancha para rodar. Léo. Vai ter muito que criar o Vini Júnior. Muito mais, Léo. Fazer o Rodrigo para chegar no patamar do Neymar. Muito mais. Os dois são bem melhores do que Neymar. Faz o seguinte, debate, faz uma live aí com 5, 6 pessoas e vê se você tá certo. Léo, eu tenho a minha opinião. Eu não quero saber. Eu respeito a sua opinião de todos que têm a mesma opinião. Agora faz uma enquete, pois com certeza a maioria vai preferir a seleção com o Neymar para calar a derrota. Pronto. O pessoal tá falando aqui, pô. Quem quiser defender Neymar, defenda. Eu acho que ele atrapalha a seleção. Eu acho que Vini Júnior e que Rodrigo são mais jogadores do que ele. Acabou, é a minha opinião. Dá para respeitar? Não concordo. Sim, eu não concordo com a sua, mas respeito. Você tem que ser internado, mas é outra coisa. E acho que o segundo tempo de ontem me fortalece muito mais. Não. O segundo tempo de ontem me fortalece. Não, o primeiro tempo do jogo do Brasil contra a Sérvia foi melhor que o segundo tempo de ontem. O Brasil quase conversa é essa? Conversa é essa, rapaz? Vê a quantidade de gols que o Brasil criou hoje no jogo contra a Sérvia, Léo. Quantas bolas o nosso goleiro pegou no primeiro jogo, Léo? Nenhum. Nem no primeiro, nem no segundo. Nenhuma defesa do Alisson. Nenhuma defesa. A defesa tá bem mas o adversário de ontem levou muito mais perigo do que o primeiro adversário, Léo. Nitidamente levou. Mais pela passividade do Brasil. Mais pelo fato do Neymar não estar em campo. De você ter uma seleção que não tem um cartão de identidade para mostrar aqui, ó. Segura aí, não vem não, que tem um cabo aqui que se tu der liberdade para ele vai deixar a bola dentro do gol, entendeu? O Brasil não teve esse cara ontem. A gente não teve. O Vini Júnior não é o cara, o Rodrigo não é o cara. Não. São jogadores que têm muito pela frente, muito, mas ainda não são caras para botar medo no adversário. Não são esses caras ainda não. Vão ter muito o que fazer e vão ter um caminho brilhante pela frente. Acho até que na próxima Copa
eles já serão protagonistas. Mas nessa não. Nessa ainda não. Eu queria ver Neymar tomando as porradas que o Vini Júnior tomou ontem e levantar para jogar como o Vini Júnior levantou. Adeval, ele tomou 9. E fica caído. E fica caído. Ele machucou o tornozelo, os caras deram pra quebrar ele o jogo inteiro, pô. Presta atenção ao jogo. E os caras não deram pra quebrar o Vini Júnior, não foi? Não, jogada normais. Vem cá. Tu tá vendo o jogo mesmo pra valer ou tu tá conversando potoca com o pessoal na sala quando tá acontecendo? Conversa. Eu só assisto o jogo só, Léo. Entendeu? Então o problema é outro, é sério. Porque você podia estar distraído, você podia não ter percebido. O problema é que eu tenho uma opinião diferente da sua. Você gosta. Você se ilude com tudo. Você é entusiasta com tudo. Eu não, eu sou verdadeiro. Essa é a nossa grande diferença. Exato. Eu não tenho sangue. Tu é pessimista, pô. Tu é pessimista, tu é pra baixo. Tu é você prefere. Eu sou Você prefere dizer que eu sou pessimista. Eu quero saber. Tá bom. E eu vejo o meu copo vazio. Você vê meio copo vazio. Você prefere dizer, pô, só tem meio copo para beber. Eu prefiro dizer, pô, ainda tem meio copo para beber. O que eu estou dizendo é que Vinícius Júnior e que Rodrigo, para mim, hoje são melhores do que Neymar na seleção brasileira. Eu estou dizendo que Neymar é apenas um bom jogador de futebol. Acabou. Tá muito não é um profissional exemplar, né? E hoje é um popstar. Hoje é um popstar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode ser popstar, pode ser o que for, o Messi também é, Cristiano Ronaldo é mais ainda. Mas joga em bola. O que eu quero é que ele jogue em bola. E joga bola. Agora, eu quero saber. Deixa eu concordar com você numa coisa. Eu quero saber se ele está no nível de Mbappé, por exemplo, que é o cara que está carregando a seleção da França nas costas. Mbappé está melhor. Você já perguntou isso para mim na outra live. Eu falei para você que o Mbappé vive um momento melhor do que o Neymar, mas tem muita Copa pela frente. Tem muita Copa pela frente. Deixa eu concordar com você em algo que você falou aí. Eu não teria colocado o Gabriel Jesus no jogo de ontem, não. Não. Porra, o que esse cara tá fazendo lá, porra? Ele não era nem pra estar lá, pô. Acho que no jogo daquele cabria mais o Pedro. Acho que o Pedro entrando. Se é que tirar o Richarlison, colocasse o Pedro em campo para jogar ontem. Meu Deus do céu. Ele tem o Vini, ele tem o Rodrigo, ele já tinha botado o outro menininho também lá do lado direito. O Anthony. Aí ele tinha que botar um cara pra bola aérea. Aí ele tira pombo e bota o Gabriel. Porra, pra que ele levou o Pedro, então? Pior é que essa questão que eu estou te dizendo do Daniel Alves, né? Porque quando você não coloca o Daniel Alves numa circunstância daquela, você perde o lateral machucado. Acabou. Você perde o titular machucado. Aí você já estava se prevendo que, em algumas circunstâncias, ele colocaria Éder Militão na lateral direito. Mas uma circunstância que ele fosse pegar o Mbappé. Aí tudo bem, pô, o Dani tá sem ritmo de jogo, coisa e tal. Não coloca o Dani para enfrentar o Mbappé, mas para enfrentar a Suíça, com o Fred jogando com 3 volantes no meio de campo, ele jogando com Paquetá, com Fred e com Casemiro, solta o Dani pela direita. Ele cometeu esse erro absurdo. Sabe uma coisa que me preocupa no Tite, Adeval? Ele, para mim, não tem nada a ver com hepatite, não. Ele já mudou bastante. Mas ele é um cara que continua cabeçudo. Ele continua teimoso. Porque o futebol hoje, ele não tem 5 alterações por acaso, não. Ele tem 5 alterações em função da pandemia. A FIFA entendeu que era preciso, que os jogadores não iam ter um condicionamento que fosse aprazível e eram defensáveis mais 2 alterações. Essas alterações, elas terminaram transformando, para mim, o tempo de futebol, na minha época e na sua, sempre foi primeiro tempo, segundo tempo, né? Primeiro tempo, segundo tempo. Eu hoje divido um jogo de futebol em 3 partes. Eu acho que tem o primeiro terço, o segundo terço e o terceiro terço. O primeiro terço é até os 30 do primeiro tempo. O segundo terço é dos 30 do primeiro tempo aos 15 do segundo tempo. E o terceiro terço é dos 15 do segundo tempo até o final do jogo. Se eu coloquei um time em campo até 30 do primeiro tempo e não saiu aquilo que eu esperava, mudo, amigo. Mudo. Eu não tenho que ficar esperando esse convencionalismo de só muda no intervalo ou só muda com 30 do segundo tempo. Isso já foi. Se você tem 5 alterações em 3 janelas e ainda pode mexer no intervalo, era para o Tite ter mexido aos 30 do primeiro tempo. O Brasil só deu um chute a gol no primeiro tempo. Foi aquela bola do Rafinha que ele cruza para o Vini Júnior e ele chega batendo de canela. Que pena que pegou mal na bola, ele bateu de canela e essa bola terminou indo no canto, o goleiro foi lá e defendeu. Mas muito pouco. Então ele tinha que ter feito alteração, ele tinha que ter mexido na seleção brasileira. Ele só mexeu no intervalo e mesmo assim, a alteração protocolar, né? Tirou o Paquetá, colocou o Rodrigo, quando o Brasil teria uma condição de melhorar um pouco mais o seu jogo e terminou chegando ao gol. Eu não digo ao acaso, porque jamais a Suíça foi uma seleção que importunasse o Brasil no jogo. Mas
foi uma seleção, do meu modo de ver, que poderia ter rendido bem mais em função dessa teimosia do Tite no jogo de ontem. Eu fico... Bom, eu também sou contra Tite, né? Por mim também ele não estava lá. Não sou contra Tite, não. Eu acho que ele errou ontem, mas eu não sou, não. Eu sou contra Tite, é cabeça dura. Todo treinador é cabeça dura e Tite é mais cabeça dura ainda porque ele se acha que é o melhor treinador do mundo e ele não é o treinador do mundo. Tu agora virasse o presidente da CBF. Quem tu coloca lá? Tu agora é o Edinaldo Rodrigues Barros. Quem tu coloca na comando da seleção? Rapaz... Se você disser Renato Gaúcho, eu desligo a live. Não, dizendo. não, mas eu acho que a gente tem. Esse que estava no Atlético Mineiro agora e saiu. Como é o nome? Como é o nome dele? Cuca. A gente tem Cuca. A gente tem Dorival Júnior. Dorival Júnior, o que o Flamengo fez? O Flamengo começou uma derrocada sem tamanho. Atenção, rubro-negros que estão me ouvindo, me assistindo. Rubro-negros do Rio, rubro-negros flamenguistas. O que o Flamengo fez é o começo de uma derrocada com todo o trabalho que vinha sendo feito. Porque o Dorival Júnior ser demitido para colocar o Victor Pereira, isso é uma burrice, isso é uma estupidez absurdo que o Flamengo fez, cara. Isso é desconstruir o que você construiu com muito sacrifício. Exato. Né? Pô, já não gostei, estou concordando com você 2 vezes já. Já é complicado, para mim já é chato. Mas eu acho que passaria aí pelo Cuca, pelo Dorival. Sabe o que eu traria depois do Tite? Tite vai sair agora, né? Independentemente do resultado, vai sair. Meu treinador, amigo, pode ser ganhando 22 milhões, 30. O CBF está preocupada com dinheiro, não, está torrando dinheiro de tudo quanto é jeito. Eu traria Pepe Guardiola, amigo. Pepe Guardiola, para mim, seria o treinador da seleção brasileira. Eu daria mais. Porque o Pepe, ele tem o pai dele, dela. Ele tem o pai dele, ele era fã da seleção de 82, né? Aquela super seleção que a gente tinha, a exceção de Serginho e Valdir Pérez. Todos eram craques, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico e Éder, todos craques. Além do pai dele ser fã daquela seleção, a forma de jogar do Brasil, de ter a posse de bola, foi uma característica que o Pepe Guardiola puxou para si. E aí todos os times por onde ele passou, seja no Barcelona, seja no Bayern de Munique, seja no City onde ele está, ele prima pela posse de bola, pelo toque de bola, sabe? Eu acho que ele tem um perfil fantástico para assumir a seleção brasileira depois da passagem do Tite. Eu também. Eu acho que a gente precisa viver essa experiência nova também de um treinador de fora. Eu gosto desse cara. Não qualquer um. Não, o Pepe seria uma grande referência. Se contratassem ele, eu gostaria. Mas tem também esse Abel Ferreira, esse cara do Palmeiras hoje. Eu acho ele um grande treinador dela, só tem um problema. Ele pensa que manda no Brasil. O Abel Ferreira, desde que ele chegou do Palmeiras, ele já brigou com o quarto árbitro, bandeirinha, árbitro de jogo, a forma como ele fala, a maneira como ele se porta nas entrevistas, eu acho que ele é menos daquilo que ele acredita que seja. Ele é um bom treinador, mas ele é menos do que aquilo que ele acredita que seja. E aí ele age como se fosse... Aí sim, ele age como superstar, como se fosse o cara, o último refrigerante gelado do deserto. Tirando esse lado dele, se ele fosse um pouco mais ponderado, equilibrado, tecnicamente, taticamente, é um grande treinador. Mas, enfim, eu acho que Tite hoje está, pelo menos no último jogo, atrapalhou mais a seleção do que ajudou. Escalou mal. E ainda bem que nós classificamos, né, porque agora vamos cumprir tabela. Ninguém sabe que peste que ele vai fazer, se ele vai poupar, se ele vai repetir o time. Acho que vai. Acho que ele vai poupar. Eu acabei de ouvir o Andreoli entrando lá do treino da seleção brasileira. O Brasil está treinando nesse dado momento, né? Lá já são 6h, 6h20 da tarde, né? Já escureceu lá no Catar. E o Andreoli estava dizendo que há uma possibilidade dele poupar jogadores. Inclusive, Fred não deve jogar, porque Fred já tem amarelo, inclusive. Está pendurado com o cartão amarelo. Ele não deve jogar. Mas acho que ele vai fazer algumas experiências dela. Eu acho que ele vai fazer algumas experiências nessa partida contra o Camarões. A seleção brasileira dificilmente perde a primeira colocação, que vai ganhar de Camarões, vai ser primeira colocada. E a gente pode ter pela frente aí Uruguai ou Coreia, tá? Bem provável que seja Uruguai, porque o Portugal deve ser primeiro do grupo. E acho que tá essa briga entre Coreia e Uruguai, eu acho que vai dar Uruguai na parada e a gente deve cruzar com o Uruguai nas oitavas de final. Então já pode perder para Camarões, que pelo menos já... Perder? Perde para Camarões. Fora de cogitação dela. Por quê? Tu disse
Tu viste o último jogo de Camarões, Léo? Vi, pô, mas é uma seleção instável demais, é muito instável. Ok, tudo bem. Pra Os mim, o caras Brasil correm atropela. demais, Léo. Os caras correm demais, Léo. Bota eles na E eu maratona. não sei. Bota eles É, pra correr a maratona de Nova York, a São Silvestre. Se eles correm Eu, demais. eu preciso ver a nossa seleção pegando um adversário com mais força física, tá? Nós vamos ter a tendência dela. Nós vamos ter 4 Porque decisões. no primeiro jogo, o adversário morreu no segundo tempo. Foi. No segundo jogo, já no finalzinho também, o adversário já sentiu. Eu quero que pegue um camarão desse aí, que os caras correm do começo ao fim. Aí vai ser um bom teste. Eu estava vendo os integrantes da Comissão Técnica do Brasil deram uma entrevista, os que foram campeões, né? Juninho, com o Tafarel, meu Deus, quem mais? Tem mais 2 ou 3, Juninho, que eu falo é Juninho Paulista, né? Que integram a Comissão Técnica do Brasil. E um deles falou um negócio interessante. Eles falaram que estão tentando entender a questão climática no Catar. Essa Copa está sendo em novembro, porque em julho era inviável, né? O calor era terrível. Mas mesmo nessa época do ano, quando chega por volta dos 20, 25 minutos do segundo tempo, tem acontecido uma queda em praticamente todas as seleções. Elas estão caindo fisicamente. Eles estão estudando o quanto o aspecto climático tem tocado nisso aí, né? Tem mexido com isso aí. Mas acho que o Brasil está bem fisicamente. Eu não vejo o Brasil, não vi o Brasil nenhuma partida, nem das 2 partidas, não vi queda de rendimento físico dos jogadores do Brasil, não. Nós não fomos exigidos. Nós não fomos exigidos. É verdade também, é verdade, concordo com você. E nós só vamos ser exigidos, Adeval, até mentalmente. Essa primeira partida, ela tem um grau de efeito psicológico pela estreia, né? Era o que o Ricardo Rocha estava falando isso comigo. Aliás, hoje tem 5 da tarde, você é nosso convidado, Adeval. Eu vou estar com o Ricardo mais uma vez. Toda vez que o Brasil joga, a gente faz uma live no dia seguinte, e hoje será às 5 da tarde. E Ricardo falou muito sobre isso, né? O emocional do jogador na estreia é uma coisa muito complicada para você administrar bem. Mas passa, né? Passou, o Brasil foi lá, jogou, ganhou. Agora, esse emocional ele só vai ser mexido na primeira circunstância, na primeira partida em que o Brasil tiver uma condição de poder voltar para casa. São exatamente as partidas de mata-mata. Então tem um refresco nessa sexta. Na segunda-feira, já na segunda-feira, a partida de oitavas de final envolvendo o Brasil. Possivelmente contra o Uruguai. Aí você vai ter oitavas, quartas, semifinal e final, amigo. São quatro decisões dela. E aí entra um ponto que eu tenho alertado há muito tempo. Que a gente treina basquete para jogar vôlei, né? A gente não tem noção do quanto a gente é. A gente não tem essa noção exata. Porque a gente enfrenta Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, que não servem para nada. E nessa primeira fase da Copa também a gente não é exigido como vai ser quando a gente cruzar contra a França, quando a gente cruzar contra a Espanha, principalmente essas duas aí. A Alemanha ainda está meio mambembe, pode cair fora da Copa. A seleção da Argentina melhorou contra o México, mas ainda está aquém daquilo que se esperava dela. A gente pode pegar quem nas quartas se passarmos das oitavas? Eu não fiz o chaveamento, não. Eu não fiz o chaveamento, falha minha. Mas eu espero que a gente só cruze com a Espanha lá na frente. Mas eu dou essa informação ainda hoje aqui nas redes sociais. Ô Léo, tu viu os 2 jogos de Portugal? Vi sim. Assim, a seleção tem alguns jogadores que tem o Lautaro, é um deles, mas ainda vai no entorno do Ronaldo, né? Ainda joga na sombra do Ronaldo. Mas... O Ronaldo quis tomar um gol, pô. Pera aí, pô. O cara foi na bola, não tocou na bola e saiu comemorando como se o gol fosse dele. Para com isso, pô. Mas, olha, eu acho que individualmente esta seleção de Portugal está bem melhor do que nas outras Copas. Sim. Não é? Tem mais valores individuais, né? Tem 2 brasileiros. Tem um que fez 2 gols ontem. Como é o nome dele? Tem um Otávio, que é aqui da Paraíba, que passou no Santa Cruz, né? Que é bom jogador, talentoso. Gol da Holanda, o pessoal está colocando aqui. A Holanda está jogando com o Catar, mas deve dar uma enfiada, né? Deve dar uma enfiada no Catar. Salto de gol aí. A Globo errou, hein? E atenção, amigos da Globo, vocês erraram. O jogo para ser mostrado não era Holanda e Catar, não. Por mais que a Holanda tenha esse carisma todo no mundo inteiro do futebol. Mas o outro jogo entre Senegal e Equador, esse é o jogo que está valendo. Porque os dois estão brigando diretamente para ver quem fica, para ver quem permanece na Copa do Mundo.
Mas aí eu acho que deve ser orientação da FIFA por causa do Catar, né? O Catar ainda é a sede, né? É o último jogo do Catar. Né? Adeval, seleção Catar é a primeira, depois de muitos tempos, eu nem me lembro quando foi que isso aconteceu, que caiu fora com 2 jogos, pô. Seleção é anfitriã. Nem a Coreia, que você estava lá e que roubou a Itália, que roubou, foram duas partidas absurdas para chegar na semifinal naquela oportunidade. O Bruno Fernandes está lembrando aqui o nosso Felipe Dias, sim. E o jogador de Portugal que eu estava falando é o Bruno Fernandes. Fez 2 gols, né? Fez 2 gols. Jogou muita bola esse cara. Cavou o pênalti, né? Depois bateu aquele pênalti com estilo. Se eu for bater aquele pênalti ali, eu chuto a chance. Não, mas a bola foi pênalti. Foi. Quer dizer, Deval... Quer dizer o quê, Léo? O cara tá caindo, Léo. O cara tá caindo. Não, o cara vai cortar o braço, arrancar o braço. Léo, o VAR... Ele dá o tipo do sangue do cara, pô. O VAR da Copa é um absurdo. Não, isso aí é no impedimento. No impedimento ele é fantástico, ele é maravilhoso. Mas ali não é o lance, Deva, do equipamento. Ali é o lance interpretativo. Você tem que ver se o jogador... eu tô aqui. Porque tu tá travando para mim, eu devo estar travando para tu também. O VAR, o equipamento é perfeito. Agora, quem tá... aliás, eu optei a pelada da imprensa no domingo passado, lá na Arena Pernambuco, e eu estava com 2 meninos lá, Túlio Caldas e com João Henrique, 2 auxiliares, né? 2 bandeiras. E eles me disseram uma coisa bem interessante dela, que a FIFA já está separando, tá? O árbitro de vídeo é uma função, árbitro de campo é outra função. Já estão separando isso aí. E aqui no Brasil a tendência é que haja também, a gente falou isso lá atrás, quem vai para árbitro de vídeo, quem vai para o VAR, pode ser gordão, pode não ter preparo físico nenhum. Agora tem que ter um olho de lince, tem que fazer cursos de edição de imagens, de sobreposição de imagens. E o VAR, nesse ponto, na Copa, está dando um show tecnológico. Mas continua sendo a interpretação de alguém, né? Sabe o que eu acho também, Léo? Que vai acabar a bandeirinha. Vai acabar a bandeirinha. Acabou, né? Não, a bandeirinha já acabou, pô. Você fala acabar, sair do campo? Sim. Não, acho que não. Acho que acaba, não. Eu acho que não. Vai acabar a bandeirinha. Vai ter só... Evandro Carvalho fala que quem vai comandar o futebol, isso tem sido discutido na FIFA, segundo ele, o presidente da federação está dizendo isso, e quem vai comandar o futebol não vai ser mais árbitro de campo. Com o tempo, vai ser o árbitro de vídeo. O cara vai estar só sendo o intérprete, lá como é que chama? O intermediário. O intermediário entre o que o cara decidiu lá e o que vai ter uma caixa de som lá, né? Qualquer coisa é pênalti para lá, falta para cá. Né? Espero que não chegue nesse caso, não chegue a esse ponto, não. Acabou? Tchau, Léo. Vamos embora. Tchau. Já deu. Até para a semana. Atenção. Até o jogo é sexta, né? A gente volta na semana que vem para a gente falar. Vamos voltar na segunda, Débora. Tem que voltar na segunda, talvez um pouco mais cedo. O jogo do Brasil deve ser 1h da tarde, não sei se é Não, tem que ser depois do jogo, Léo. Depois do jogo, Léo. Antes não tem graça. Mas vai ter um jogo agora, pô. A gente vai ter que falar desse jogo. Não, isso é jogo, isso é dança de irmã, porra. Vamos falar depois da segunda, depois do jogo da segunda. Caldinho de chuchu, não tenho que discordar de porra nenhuma. Nem se apanhar eu vou ficar com raiva, entendeu? Então tá bom. Vamos na segunda. Abraço, valeu, tchau. Abraço. Deixa eu passar. Um abraço, Adevaldo. Deixa eu passar a galera que estava aqui. Nossa, como entrou, gente. Deixa eu cumprimentar vocês todos aqui, tá? Pelo menos alguns deles. Nossa senhora, eu estou voltando aqui, esse dedinho que vocês estão vendo aí, eu voltando aqui. Vamos lá. Flávio Brasileiro, Fernando Augusto, Gledson Fernandes, Odilon Fredes, Arlan Silva, Josenildo, Tiago Fernandes, Odilon Fredes, já falei, Alex Jardim, William, Júlio Lima, Francisco de Assis, Danilo Valença, Calado Filho, Bezerra, J. Júnior, Tiago Fernandes, Getúlio, já falei, Atelmir, Flávio, todos eles entraram com a gente aqui. Meu irmãozinho Bruno, cheiro no coração do meu querido irmão. Jorge Melo, Daniel Santos, Alexandre Melo, José Miguel Oliveira, Davi Vieira, Cássio Augusto, fãs do Alcimar Monteiro. Fãs do Alcimar Monteiro, entendi agora. Eric Estrada, Jamerson, Newton Damasceno, Raci Oliveira, R. Assis Oliveira,
Guilherme Henry, Anderson Silva, Vitor Montarroio, Léo Ronaldo, André Moura, Léo Silva. Léo Silva disse que a Deval é perfeito. Salles, Sandro, Wendes, acho que é isso o nome dele. Costa Leão, Giancarlo, Luciano Souza, André Moura, Alessandro José, Carlos Fernando, Magalhães, Dani Valença, Iveson, Neymar é o melhor, Fábio Laurentino, Alexandre Melo. Neymar chama 3, 4 jogadores para cima dele, os outros ficam soltos. É exatamente, Alexandre. É assim que eu penso também. Jordano, Breno Oliveira, Helena, Ives, já falei, Sérgio Almeida, Juliano Barros. Neymar tem que jogar, ele sozinho abre espaço e chama marcação. Salles, diga isso não, Salles, que ele vai fazer terapia, vai ser pior para ele. A Deval está ultrapassada, está nada, ele é válido. Se não houver a Deval, como é que crescem as pessoas na frente dele, né? Tem que ter uma Deval para você, né, ser reconhecido. Pedro Paulo, não sei se é meu querido amigo Pedro Paulo de Carvalho Neto. O André Moura foi quem mandou para fazer aquela enquete lá, que a maioria vai preferir a seleção com o Neymar. Daniel Roberto, Viviana, Wagner Augusto, deve ser. Renato Silva, Douglas César. Eu achei que a Deval entendia um pouco de futebol, mas entender nada. O homem do Hexa será Neymar. Tem calma, Douglas. Léo Santos. Gênio Zero, Ronaldo Fenômeno, Gaúcho. Que Gaúcho? Deve ser o Renato Gaúcho. Então, como jogador, eu gostava. Neymar é apenas primo. Deixa eu ver aqui. A seleção sente falta de Neymar, ele faz muita falta, na minha opinião. Wilson também diz: a seleção sem Neymar fica sem quebrar as linhas. Exato. Foi a jogada que eu falei do gol. Se você prestar atenção no gol contra a Sérvia, o primeiro gol brasileiro, era de dificuldade para chegar ao gol. O Neymar faz uma ginga. Na hora que ele faz a ginga, o jogador número 5, ele cai na frente dele, ele despenca, ele vai tentar matar a jogada e erra. Aí vem o 4 na cobertura. Aí ele corta para a esquerda. Quando ele corta para a esquerda, Vini está livre. Aí Vini bate, o goleiro solta e Richarlison empurra para dentro do gol. Isso aí é o que é quebrar linhas. André Moura, Daniel Roberto. Essa live deveria ir para a TV. Muito bom debater vocês. Isso era bom em um programa de TV. O Flávio Roberto, Daniel Roberto, disse uma coisa que o Flávio concordou. Leonardo Nascimento, já falei para você, parabéns pelo primeiro nome, nem tanto pelo segundo. Coveiro, sempre coveiro, o Léo falou. Flávio Brasileiro, vocês não acham que jogar contra as seleções fracas ofensivamente, quando pegar uma de primeira linha, não vai nos causar problemas? Já vi esse filme em outras Copas. Claro que acontece isso, Flávio. O meu grande temor é quando a gente for exigido realmente, porque nós não fomos exigidos. Era para a gente ter sido exigido contra a Argentina, mas até nisso tem problema, naquele jogo lá da Anvisa, enfim. E a gente não tem noção do que está acontecendo, não tem noção do que vai acontecer quando a gente enfrentar uma Holanda, quando a gente enfrentar uma Bélgica, quando a gente... Se é que a Bélgica vai se classificar, mas fundamentalmente Espanha e França. Aqui, concorda, Deval, o Gleidson está dizendo aqui, joga mais nada, metido pra caramba, compara Messi, Neymar com Messi, Cristiano Ronaldo, não chega nem perto, ele está dizendo aqui, a opinião dele, deixa eu ver como é o nome dele, Gleidson. Docinho da Matriz, entrou aqui também, Arthur de Oliveira, Dani Alves é bom de pandeiro, foi porque eu precisava de alguém bom de pandeiro. Cleiton Martins, José Luiz Mania não sei de quê, Paulo Henrique, Edu, Edson Araújo, Alberto Nogueira, Girlanisson, Caio Souza, Marcelo, Yuri, Danilo Valença, acho que eu já falei, Gilvandro Filho, Belingol de Ouro, deixa eu ver aqui, Sérgio Eduardo, Santana, Cristiano Santana, Gustavo Luquez, alô Guga, entrou aqui com a gente também, Diógenes Luz, grande tio avô, seja bem-vindo aqui. O Diógenes entrou aqui também para ver a nossa live. Galera, estou lembrando a vocês, Claudio Miro, obrigado por ter entrado. O Gledson Fernandes, já falei. Aragão, Jorge, também chegou aqui. Medrado Jose, quem é você? Quem será Medrado Jose? É parente da gente, né? Mas Jose eu não estou identificando.
Ana Ferreira. Me perguntou se a derrota estava doido. Ele é doido. Estou lembrando a vocês que vamos ter Ricardo Rocha logo mais 5 da tarde, hein? 5 da tarde, uma live aqui com o Ricardo Rocha. Vamos estar conversando com ele sobre o jogo do Brasil ontem. Eu vou ver a diferença do que pensa o Ricardo Rocha para o que pensa a Derval. O pessoal está lembrando aqui o gol da Holanda. A gente já informou aqui, naquela hora em que aconteceu. Lembrou aqui o Bruno Fernandes, que é o jogador de Portugal, que jogou muita bola ontem. Janilson, Bernardo Silva, parecia Messi na seleção portuguesa, jogou muito ontem. Beto do Roma, Daniel Malheiros, Felipe Nilo, Tiane Lopes, estou com o braço doendo já aqui de passar aqui as mensagens. Erlon, Eri Santos, grande Eri, um grande abraço, meu querido amigo. Erinaldo Santos, nós trabalhamos juntos há algum tempo. Quem sabe voltemos a trabalhar. Doravante, Diego Altino, Edinaldo França, acredito que seja França Arcanjo, Carlos Amorim, João Paulo. O Brasil ganhou a Copa América sem o Neymar. Será que o Brasil tem condições de ganhar a Copa sem ele? João, vai ser mais difícil. Eu acho que vai ser mais difícil, tá? Copa América é só a Argentina, né? Só tem um adversário que é a Argentina na Copa América. Tá? Confirmado Alexandre fora do próximo jogo. Eu estava ouvindo essas informações lá. Ele sentiu um desconforto muscular e foi fazer exames, né? E o Júlio Lima diz: o menino Ney faz falta em qualquer time. Não é mais menino Ney, não, rapaz. O cara tem 30 anos, Júlio. É a forma que o pessoal tira onda com ele lá. Ronaldo Rocha, Léo, qual será o seu programa de TV próximo ano? Aguardem. Beto Gesteira, alô, amigo, tudo bom, Beto? Edinho Lima, Edson do Jânio que está dizendo aqui. Lembro de você montando aqui no Jockey, Rodrigo Mohamed. Rapaz, essa história do Jockey eu não contei ainda aqui, né, bicho, nas redes sociais. Eu fui participar de um evento que todo ano tinha lá no Jockey Clube da Madalena, né? E aí quando era jovem, eu tinha um cavalo que se chamava Levemê, minhas iniciais, né? Leonardo Vieira Medrado. Só que o alfabeto de lá de Petrolina, daquela área ali, era outro completamente diferente. Quem conta isso é Luiz Gonzaga, na própria música, né? Deixa eu ver se eu lembro o alfabeto do interior. Era A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, Z. Então, Levemê, porque era Leonardo Vieira Medrado. Eram as iniciais do meu avô e ele ficou para mim. Então, deitava e rolava com esse cavalo lá, botava um alforje, botava um gibão, saía no meio do mato, disparada, enfim, metida não ter medo de nada. Hoje em dia, quando eu fui participar dessa escapaz, foi em 98 para 2000, eu estava na telejornal, e aí fui participar dessa corrida, e aí, ó, tem aqui um puro sangue para você. Puro sangue? Você tá louco, me dá um pangaré aí, o mais lento, o mais tranquilinho que vocês tiverem. E aí me deram um pangaré mesmo, de verdade. Eu peguei esse pangaré, montei nele, e aí tem sempre um garotinho que vai levando, conduzindo lá para a lata, né? Onde se largam, onde os cavalos largam para a corrida. E quando eu fui chegando perto da lata, eu dispensei o garoto. Não, pode sair. Tem certeza? Ele falou para mim. Tem, pode ir, pode deixar. Aí eu fui para a lata. Quando abre, né? Quando as latas são abertas, que a gente vai partir, cadê meu cavalo sair do lugar? E eu cutucava embaixo com um calcanhar na barriga do cavalo, e o cavalo não saía do lugar. Ele estava acostumado a levar a pancada do menino na bunda para poder sair correndo e disparada. E aí eu falei para ele, ele falou, disse, você precisava. Rapaz, bata aí atrás, ele bateu. Todo mundo cruzou a reta de chegada e eu veio bem devagarzinho, a torcida numa vaia só para cima de mim. A minha querida amiga Sirlene Leite, minha querida amiga e parceira do TV Jornal Esportes, a gente tinha um mico, né? O mico da semana, a gente soltava lá no TV Jornal Esportes. E não é que o miserável tinha essas imagens, cara. Um desgraçado, na época não era comum o celular tirar foto ou filmar alguma coisa, não. Nós vamos até 98, né? O celular chega aqui no Brasil em 94. Efetivamente, né? E aí, bicho, alguém filmou. E quando eu apresentando o programa, aí Sirlene falou, Léo, presta atenção aí que vem um mico aí, esse mico é sensacional, tá? Vamos lá, tem um mico maravilhoso pra gente soltar pra vocês aí agora. Solta aí vamos ver, vamos dar uma olhada. Quando solta a imagem, eu vou olhando pra imagem e vou vendo eu passando bem lentamente na frente da arquibancadazinha do Jockey Clube da Madalena. Com a galera vaiando, apupando, rindo, todo mundo morrendo de rir. Esse foi o mico que eu passei. Para você, então, Mohamed, eu contei essa história aqui, você lembrando de eu passando lá no Jockey Clube. João Paulo de Igaraçu,
O Tite errou em não levar Roberto Firmino, diz ele. Beto Gesteira, perdemos 2 laterais titulares, muda muito as chances do Brasil. Eu tenho reservas à altura. Tinha que colocar Dani, né, cara? Teria que colocar Dani. Espero que ele coloque o Dani Alves nessa partida. Senão vai queimar de vez, cara. O cara vai pra Copa. Todo mundo diz que só foi porque tem serviços prestados, porque é um cara que... Aí você tem a chance de colocá-lo e não coloca. Agora ele vai colocar, o Brasil já está classificado, não tem por que não colocar o Dani Alves para jogar. E na esquerda vai jogar o Alex Telles. Apesar do Alexandre vir fazendo uma boa Copa, né? Meteu inclusive uma bola na trave belíssima contra a Sérvia. Mas o Alex Telles, para muitos, é mais titular. E eu ainda sou o Renan Lodge, tá? Dos 3 laterais que o Brasil tem, Renan Lodge, para mim, seria melhor. Seria o melhor. Paulo Moraes, será que é ele? Deixa eu olhar pelo ícone aqui. Não me parece, seu meu querido amigo Paulo Moraes. Mas esse outro Paulo Moraes, eu acho que eu conheço também. É um maître de restaurantes que eu conheço bem também. Boa tarde, Léo. João Paulo de Igaraçu. A França e a Espanha são os melhores, ele diz o melhor futebol, os melhores futebol apresentados até aqui na Copa do Mundo são o futebol apresentado pela França e pela Espanha. Eu concordo com você, mas eu não coloco o Brasil tão distante deles, não. Só estamos sem muita noção, né? Quando a gente enfrentar uma seleção mais forte, a gente vai ter. No jockey você tinha uma torcida grande. Era torcida para que o cavalo ganhasse para mim, para que eu caísse do cavalo. O Rodrigo está dizendo que era bom demais. Ó. O Daniel Tabosa, Flávio Passos. Léo, você acha que Neymar abusa do estrelismo? Ele tem esse lado dele fora de campo, mas eu não estou ligando lá para os parças. O problema do Neymar são os parças, cara. Ele tem falsos amigos lá, que orientam de maneira totalmente equivocada. Ao invés de chegar e dar uma dura dele quando teria que ser dado, ninguém dá, porque todo mundo quer usufruir do que ele pode levar. Apenas para Senegal. Eu não estou vendo o jogo aqui, tá? Eu não estou vendo o jogo, gente, por causa da live. Deixa eu seguir aqui. A entrada de Luciano Bivar na disputa pela presidência do esporte compromete a eleição de Yuri Romão. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Eu vou falar sobre isso aqui em outra circunstância, em outra situação. O pessoal que está entrando agora, a Deval já veio e já foi, tá, gente? A gente vai até meia hora com a Deval, depois a gente agradece a participação de vocês. Mas hoje, excepcionalmente, nós estaremos de volta logo mais às 5 da tarde, com Ricardo Rocha. Não perca, com Ricardo Rocha, a gente vai discutir Copa do Mundo, a gente vai discutir Seleção Brasileira, a gente vai ter muita coisa para falar a partir das 5 horas, ao vivo aqui na nossa live com Ricardo Rocha. Um grande abraço a todos, obrigado a todos que participaram com a gente aqui.